Olá, pessoal. Então, para a nossa última unidade de estudo, nós vamos falar sobre hospedagem de crianças e adolescentes. Só um detalhezinho, antes da gente passar para a hospedagem, só para mostrar para vocês a regra do artigo 84, que eu falei na unidade anterior, que fala sobre a viagem para o exterior, né? A regra é, se estiver acompanhado de ambos os pais, ou estiver na companhia de um dos pais expressamente autorizado pelo outro. Já as regras do CNJ abrem outras possibilidades. O pai pode autorizar a criança ou adolescente sair do país com uma autorização. O pai mesmo autoriza. Ele vai lá no site do Tribunal de Justiça, baixa a autorização e permite a viagem da criança. Como isso é um pouco mais complicado, mais discutível e tal, eu acho bem difícil que isso caia no exame de ordem. Mas se cair, prestem atenção, ele vai ter que te perguntar conforme o ECA ou conforme as regras do CNJ. Basicamente, o CNJ permite quase tudo o que a viagem de território nacional permite para a criança. A criança não pode ir sozinha. Para ir sozinha, ela teria que ter uma autorização judicial. Mas se ela estiver acompanhada de um parente maior, até 3º grau, vai autorizada pelo pai. Se ela estiver acompanhada de uma pessoa maior autorizada pelo pai, pode também. Que é o que acontece normalmente naquelas viagens que o pessoal faz para Disney, né? Faz aquela autorização, autoriza que uma pessoa maior fique responsável pela criança. Tá legal? Muito bom. Questão da hospedagem. Falei para vocês, todo adolescente pode viajar pelo território nacional. Pode sair de São Paulo, chegou em Florianópolis. Chegou em Florianópolis, ele não se hospeda. Não tem jeito. Posso viajar, mas não posso me hospedar. E aqui me parece uma coisa um pouco clara. Por quê? As crianças, a gente já tem a questão da proteção da viagem que nós vimos. Os adolescentes, não. O problema da hospedagem está ligado à prostituição. Prostituição infantil, uso, enfim, né, de crianças e adolescentes para a prostituição. Então, a casa que tem, que hospeda pessoas, e aí eu vou falar de hotéis, motéis, pensão e congêneres, elas estão nessa regra do artigo 82 do ECA. Essa hospedagem é proibida. Olha lá. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Só posso entrar em um hotel, motel, pensão ou congênere se estiver junto com os pais ou autorizado por eles. Então, você imagina aquela cena, a pessoa tem 16 anos, pede para o pai uma autorização para entrar no motel, né? Mas é mais ou menos essa a ideia mesmo. Se for uma autorização judicial, não tem problema nenhum, está escrito aqui, ó, salvo ser autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha. Já caiu no exame de ordem, acho que umas 3 vezes seguidas esse ponto, né? A pessoa é um adolescente ou é uma criança só se tiver com os pais, ou com responsável ou expressamente autorizado. Ela vai viajar de acampamento, precisa estar autorizado pelos pais. Ambos assinam a autorização, ok? E aí vai ter uma pessoa lá responsável pela criança. E normalmente você coloca a pessoa responsável. Vamos dar uma olhadinha na questão que caiu no exame de ordem, no nono exame de ordem. Juliana, estudante de 17 anos, em comemoração com a sua recente aprovação no vestibular de uma renomada universidade, saiu em viagem com Gustavo, seu namorado de 25 anos. Ô pai, fala aí, se tivesse 25 anos, você não dá uma porrada no cara? Uma porrada no cara, mas tem 17 anos. Mas tá bom. Seu namorado de 25 anos, funcionário público federal. Acerca de possíveis intercorrências ao longo da viagem, é correto afirmar que, então, Juliana tem 17 anos, Juliana é adolescente, pode viajar, mas não pode se hospedar. Vamos ver, só se tiver autorizada pelos pais. Juliana, por ser adolescente
independentemente de estar em companhia de Gustavo, maior de idade, não poderá se hospedar no local livremente por eles escolhido, sem importar expressa autorização dos seus pais ou responsável. É exatamente o que diz o artigo 83. Ok? Já sabe. Vamos ver o B. Juliana, em companhia de Gustavo, poderá ingressar em um badalado bar do local, onde é realizado um show de música ao vivo no primeiro piso e há um salão de jogos de bilhar no segundo piso. Não pode nada disso. Pelo contrário, proibida a permanência de crianças e adolescentes em lugar que há exploração de jogos de azar. Bilhar é exploração de jogo de azar. Não pode. C. Juliana, por ser adolescente e estar em companhia do Gustavo, maior de idade, poderá se hospedar no local livremente escolhido, independente de portar ou não autorização dos pais. Está errado. A gente já viu. Juliana poderá se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, assim como poderá ingressar em local que explore jogos de bilhar se portar expressa autorização dos seus pais ou responsável. Pessoal, ela só poderia se tiver a expressa autorização acompanhada de pessoa maior, pessoa responsável, mas nunca em lugar que tenha jogos de azar, ok? Então, seria, na verdade, uma forma, uma maneira de você evitar que crianças e adolescentes explorem jogos de azar. Esse ponto do ECA, ele é bastante complicado, porque a gente sabe que na prática, todo mundo conhece classificação indicativa, enfim, é mais tranquilo de perceber. Acontece que a gente sabe que adolescente entra em lugar que tem bilhar, né? Entra em lugar, em boate, imagina, o cara finge, põe lá a carteira de identidade falsa, né? Então a gente sabe que isso é um problema, por isso que o exame de ordem pede. Então, deixe bem claro, tem exploração de jogo de azar, criança e adolescente não pode entrar. A questão da hospedagem, ela pode se hospedar se estiver acompanhada dos pais ou de um responsável, se estiver autorizada pelos pais. Beleza? É isso. Por fim, a dica que eu dou para vocês. Na prova da ordem, no exame de ordem, na parte de ECA, vocês podem encontrar esparramada pela prova inteira. Vocês viram que a gente passou desde o direito constitucional até direito de família, e aí a gente fala um pouquinho de administrativo, de função do Estado. Então, fiquem atentos, porque a qualquer momento a gente pode ter um pontozinho lá que envolve a nossa matéria de direito da criança e adolescente. Mais uma vez, estou à disposição de vocês, precisou, perguntas, enfim, só me adicionar lá no Facebook ou mandar um e-mail que eu demoro um pouquinho, mas eu costumo responder, tá legal? Beijo para vocês e olha, super sorte, que dê tudo certo. A gente se vê provavelmente só numa segunda fase. Um beijão.